Boa noite. Boa noite. Governo do estado de São Paulo libera 3 milhões de reais para a Santa Casa. Litoral Norte sofre com estragos causados pelas chuvas. A rodovia Rio Santos tem trecho interditado e a cidade de São Sebastião tem alagamentos e desabrigados. Motorista atropela 7 pessoas, atinge carros e invade uma loja em Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Depois da capital, São Caetano do Sul é o município com o metro quadrado mais caro do estado. E consumidores deixam as compras de Natal para o último dia e lotam os shoppings. Hoje, muita gente passou o dia na cozinha, preparando a tão esperada ceia de Natal. Mas alguns, sem dotes culinários, sem tempo, ou quem trabalhou durante todo o dia, optou pela praticidade. As ceias vendidas prontas, sob encomenda, em restaurantes e rotisserias. Faltou pimentão para a receita de bacalhau, mas não é para a ceia de hoje, não. Já vou deixar para o ano novo. Porque você compra tudo antes, você vai pensando, já programa, eu já faço uma lista do que eu quero fazer. Mas tem gente que ainda veio atrás do prato principal desta noite. Aí tem o peru e tem as frutas. Deixou para comprar o peru hoje? Sim. Por quê? Muito trabalho. Deu tempo. Né? Tem vantagem. Comprando de última hora, você sempre consegue alguma coisa melhor. E vale economizar, já que o cardápio é extenso. Faço o tender, faço farofa, faço arroz de forno, faço sobremesa. O que consome horas na frente do fogão. Fazer tudo direitinho é um dia. Sobremesa, as carnes, os acompanhamentos, é isso que demora. Na hora da ceia tá quebrada. Tá quebrado. Existe solução mais prática, porém mais cara. Se a pessoa tem condição, a pessoa liga. E a pessoa já traz pronta, que maravilha, né? Mas eu acho que assim, mais econômico é você fazer mesmo. Este restaurante oferece a ceia pronta por encomenda, da entrada à sobremesa, incluindo os assados, o bacalhau. Para dar conta dos pedidos, os funcionários viraram a noite cozinhando. Foram mais ou menos um 20% mais que o ano passado, por o fato que o ano passado nós servimos só famílias. Esse ano tivemos algumas encomendas de empresa que provavelmente está fazendo ou o fechamento do ano ou está oferecendo o jantar para alguém. Quem trabalha nesse negócio calcula que durante uma ceia de Natal, uma pessoa que come um pouquinho de cada prato pode consumir até 1 quilo de comida. Então nós temos aqui uma ceia tradicional, padrão, para 8 pessoas. São 2 perus, 1 pernil, arroz com amêndoas, uma farofa e uma sobremesa. O custo disso, algo em torno de R$ 130 por pessoa. Aqui o quilo do peru já pronto sai por R$ 81, o dobro do preço da ave congelada no supermercado. Sai mais caro, né? Do que fazer em casa, mas também são coisas que eu, por exemplo, não conseguiria fazer em casa. Vale a pena porque Natal é uma ocasião excepcional, não é todo dia que a gente faz isso, acho que vale a pena. O ano passado a família fez, cada um fez um prato, não encomendei. Esse ano optou pela encomenda? Sim, esse ano sim, por conta do trabalho. É uma boa opção para quem não tem tempo. Quem não se incomoda com o tempo na cozinha, capricha. É um carneiro. Assar um carneiro? Isso. Isso demora? Demora, mas não sei porque é meu marido que vai fazer. Então fica fácil assim. E hoje é o último dia para a visitação do palco de Natal montado na Avenida Paulista. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem mais informações. Juliana, o palco montado aqui na Paulista, bem na esquina com a ministra Rocha Azevedo, está aqui desde o dia 7 de dezembro. E desde então é uma das principais atrações de Natal aqui da Paulista e também da capital. A exemplo do ano passado, o visitante não pode mais subir na estrutura montada e por isso é preciso acompanhar, as atrações da calçada mesmo. O que a gente observa é que por aqui ainda tem bastante gente, muitas famílias passeando, saindo das lojas e já indo
aí, no caso, para a ceia de Natal. E para quem deseja vir aqui para Paulista ainda hoje, a melhor opção é vir de metrô. Isso porque o metrô funciona normalmente hoje, mas as estações fecham um pouco mais cedo, à meia-noite. O palco fica entre as estações Trianon-MASP e Consolação, ambas da linha verde. Agora, amanhã, dia 25 de dezembro, não é? Dia de Natal, a decoração natalina vai ser retirada, mas o palco continua, viu? Isso porque a mesma estrutura vai ser usada para outros preparativos. Nesse caso, são os preparativos para o grande show da virada, o grande show de Réveillon aqui na Paulista, do dia 31 de dezembro, que deve este ano reunir 1 milhão de pessoas aqui na Paulista. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciano. Milhares de cristãos comemoram o Natal em Belém, Terra Santa. A Praça da Manjedoura ficou lotada à espera do patriarca latino de Jerusalém, Fuad Tual. Ele é a principal autoridade católica romana na Terra Santa. Jovens acompanharam a procissão ao som de gaitas e tambores. O clima é tenso por causa da violência no Oriente Médio. O patriarca denunciou os ataques do Estado Islâmico, os confrontos em Gaza e os atentados em Jerusalém nas últimas semanas. O Monsenhor Tual vai presidir a grande missa de Natal na igreja de Santa Catarina. Em clima amistoso, um encontro de Papais Noel na fronteira da Rússia com a Finlândia. Papai Noel da Finlândia veio todo moderno. Trouxe de presente um carregador especial para ajudar os elfos a ficarem energizados nesta época de muito trabalho. Papai Noel russo levou um livro sobre suas aventuras, onde aparece na capa com o presidente Vladimir Putin. Juntos, os dois foram para Lapônia, na Finlândia, a casa oficial do Papai Noel Mundial. Muito longe da neve, na Tailândia, 3 elefantes caracterizados como Papais Noel fizeram a alegria da criançada. Eles usaram as trombas para distribuir presentes. Os elefantes fazem parte da cultura tailandesa, onde mais de 90% da população é budista e menos de 1% é cristã. O governo do estado anunciou hoje uma nova ajuda financeira para manter a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo funcionando. Em coletiva de imprensa, o governador Geraldo Alckmin anunciou o repasse de 3 milhões de reais para aquisição de insumos, como medicamentos, luvas, agulhas e outros itens necessários para manter o funcionamento da instituição. Segundo o governador, a dívida da Santa Casa precisa ser renegociada e os ajustes poderão ser feitos com a negociação de patrimônios da entidade. A Santa Casa, que tem patrimônio, tem prédios na Avenida Paulista, em vários lugares, vai ter que disponibilizar parte desse patrimônio para poder fazer o seu ajuste, o seu saneamento financeiro. Alckmin também aproveitou para lembrar que, além de melhor remuneração nos procedimentos do SUS, a Santa Casa precisa de uma boa gestão. Precisa ter boa gestão, As duas coisas são importantes: remunerar melhor os procedimentos do SUS, que é a correção da tabela, e boa gestão. O secretário de Estado da Saúde, Davi Wippe, também criticou a gestão e afirmou que o Estado está empenhado em controlar o desperdício. Quando você controla a gestão, você controla o desperdício. Quando você controla a gestão e desperdício, você controla o desvio de dinheiro. E o Estado está muito empenhado em controlar tudo isso. Ainda de acordo com o IPE, além dos repasses do SUS vindos do governo federal, a Santa Casa recebeu do governo de São Paulo cerca de 826 milhões de reais de 2009 a 2014 e que hoje o custo do hospital chega a 30 milhões de reais por mês, um valor alto que deve ser reduzido para 22 milhões de reais mensais. Já sobre o funcionamento do hospital e do pronto-socorro, o superintendente da Santa Casa, Irineu Massaia, afirmou que as portas continuam abertas, mas que será necessário priorizar apenas os atendimentos emergenciais. Nós estamos garantindo o atendimento emergencial a todo paciente que chegar na Santa Casa. Obviamente, pelo curto espaço de tempo, os 3 milhões ajudam nos insumos, nos materiais de muitas ações. Então, a Santa Casa continua aberta, funcionando, mas ainda com certos contingenciamentos. Aqui na capital, o muro de um condomínio residencial na Vila das Mercês, na região do Ipiranga, Zona Sul,
caiu durante a madrugada. 7 veículos e um apartamento foram atingidos pelos escombros, mas ninguém ficou ferido. Chovia no momento do desmoronamento e o caso aconteceu por volta das 3 horas da manhã em um condomínio na rua Romão Puigari. Uma coluna de sustentação também foi atingida pelos escombros. 9 apartamentos e outras 9 casas ao redor do edifício foram interditadas pela Defesa Civil. Durante a manhã, moradores do prédio esperavam em frente ao portão para retirar seus pertences. Apesar de a Defesa Civil ter liberado quem vive no térreo para retirar alguns pertences, o edifício deve seguir interditado durante o Natal. Os agentes da Defesa Civil também monitoram outros 20 apartamentos do condomínio, que devem ser liberados nas próximas horas. Veículo atropela pelo menos 7 pessoas, atinge carros e invade uma loja de calçados. O acidente ocorreu na Praça 18 de Fevereiro, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Uma pessoa morreu na hora. A vítima fatal morreu prensada entre os carros. Outras 2 pessoas ficaram presas nas ferragens. Elas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Itapevi e para o Hospital Municipal. 4 equipes dos bombeiros, além de equipes do SAMU, foram enviadas ao local. Segundo testemunhas, o motorista de uma picape desceu uma ladeira em alta velocidade e perdeu o controle do veículo. A chuva forte causou a queda de 12 barreiras na estrada Rio Santos e isolou praias do litoral norte paulista. O prefeito de São Sebastião, Hernani Primazzi, decretou o estado de alerta no município e pediu para que os turistas adiem a ida até a praia. Pelo menos 70 pessoas estão desalojadas na região após ruas e lojas ficarem alagadas. A praia de Maresias foi a mais atingida pelo temporal, mas as praias de Paúba, Boiçucanga, Camburi, Barra do Saí, Juqueí e Boraceia também sofrem com os estragos causados pela chuva. E quem está viajando para o litoral norte de São Paulo vai enfrentar muitas dificuldades no caminho por causa da chuva. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, 12 barreiras caíram na rodovia Rio Santos, em um trecho de apenas 24 quilômetros. A via é a principal estrada de acesso às praias da região e aos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Hoje, o governador Geraldo Alckmin comentou a situação do litoral norte. Ele disse que ainda não há previsão para liberar a Rio Santos e que o governo enviou a Defesa Civil para São Sebastião. E o nível do sistema Cantareira subiu pela primeira vez em 8 meses. A chuva que atingiu todo o estado de São Paulo nos últimos dias fez com que o nível do Cantareira finalmente aumentasse. As represas, que não subiam desde o dia 16 de abril, tiveram um aumento de 0,3 ponto percentual. O nível do sistema passou de 6,7% para 7% nesta quarta-feira. Os outros sistemas de abastecimento também tiveram um aumento significativo. O Alto Tietê subiu 0,6 ponto percentual e opera hoje com 11,1% de sua capacidade total. Os reservatórios do Guarapiranga aumentaram 1,7 ponto percentual e o nível do sistema passou de 36,6% para 38,3% nesta quarta-feira. Até o final de semana, as nuvens diminuem sobre a capital, mas mesmo assim, a noite da véspera de Natal pode ter garoa, inclusive na Grande São Paulo. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil e no estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A partir de amanhã, a nebulosidade diminui gradativamente no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Com a diminuição das nuvens, o sol aparece mais e a temperatura aumenta. Mesmo assim, ainda são esperadas pancadas de chuva nas 2 regiões. Chove também no norte do país, onde o ar fica bastante abafado. No sul, o tempo volta a ficar instável e até o final da semana pode chover forte, com exceção do litoral, onde o tempo fica firme. E muito sol e nada de chuva também no interior e no litoral norte do Nordeste. Amanhã, máximas de 22 graus em Curitiba e de 32 no Rio de Janeiro e também em Maceió.
Em São Paulo, o Natal será de sol e aumento da temperatura. No Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira, o céu ainda fica encoberto e pode chover à tarde. Já nas demais áreas, ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite, mas elas serão rápidas. No Centro-Oeste, máxima de 32 em Araçatuba. No Centro-Norte, máxima de 31 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. E no litoral, máxima de 27 graus. Aqui na capital, até sábado, o sol aparece entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura em elevação, com máximas de 27 amanhã, 31 na sexta e 30 graus no sábado. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Um projeto gratuito em Bertioga, no litoral de São Paulo, leva deficientes visuais para praticar vela em pleno alto mar. E são eles, com a ajuda de um instrutor, que comandam o veleiro. Usar o colete salva-vidas é a primeira lição que os alunos recebem logo que começam as aulas. Ivonete e Cássio são deficientes visuais e fazem o reconhecimento tátil do veleiro antes de todas as aulas. O professor orienta. Ivonete, você está vendo que você está na frente do barco, na proa, tá? Tudo pronto? Hora de cair na água. Cássio, de 34 anos, desde que nasceu, tem apenas 10% da visão. O economista é o primeiro aluno do projeto que ensina o deficiente visual a enxergar por meio da navegação. Aqui nós somos tripulantes, cada um tem um papel, cada um tem uma responsabilidade. E isso realmente é inclusão, né? É a participação ativa das pessoas com deficiência numa atividade esportiva, que também pode ser encarada como atividade de lazer, porque realmente é uma delícia você estar no mar, velejando, né, com outras pessoas com deficiência e às vezes até sem deficiência. Para suprir a falta da visão, Cássio potencializa os outros sentidos. Com a mão na água, percebe a velocidade que aos nossos olhos parece não existir. Hoje, aparentemente, não tem vento, a brisa é muito leve, mesmo assim, é o suficiente para poder velejar. É isso mesmo, Cássio? Então me conta um pouquinho. Essa pequena brisa é o suficiente, inclusive, para a sua sensibilidade se despertar e você conseguir velejar tranquilamente. Eu acho que nessa hora que a sensibilidade faz toda a diferença, né? O idealizador do programa é o professor Augusto. Apaixonado pelo mar, começou a velejar há mais de 30 anos. E o Velejando tem também uma atividade para quem enxerga. É isso, Augusto? Explica um pouquinho. Então é isso mesmo, porque como é que a gente faz, né? Até faz parte do que nós precisamos entender direitinho esse processo do cego velejar. Então o que a gente faz? Pegamos uma pessoa que enxerga e vendamos essa pessoa e damos os mesmos comandos orais que nós fazemos com os deficientes visuais. De fato, a sensação é única. As aulas eram comuns até que um casal de cegos pediu para o professor Augusto que o ensinasse a velejar. O desafio deu tão certo que resultou nesta parceria com a prefeitura da cidade. No primeiro ano, cerca de 300 alunos já passaram por aqui. Do público que nós estamos formando, do tanto de pessoas que nós estamos ensinando a velejar com deficiência visual, daqui a pouco nós vamos ter várias equipes disputando. O deficiente visual ele tem muita coisa para fazer. O que nós temos que fazer é proporcionar melhores condições para eles, né? Atualmente, o projeto entrou em recesso por causa das festas de fim de ano e só retoma as atividades no início de janeiro. Quem quiser informações pode entrar em contato pelo e-mail bertioga.dai@gmail.com. Quem deixou para fazer as compras na última hora nesse Natal encontrou o comércio bem movimentado e precisou procurar muito para encontrar o presente desejado. Uma horinha de shopping queima quantas calorias? Você tá suando? Tá tudo correria. E eu vou pegar o ônibus agora. Tô indo pegar o ônibus agora que eu tô meio cansado, entendeu? Se for na véspera de Natal, pode ter certeza que vai ser puxado. E todo mundo tá aqui, basicamente, pelo mesmo motivo.
É falta de tempo, a gente está sempre na correria trabalhando e tal, então infelizmente a gente tem que comprar em cima da hora. Imagina quando a listinha de presentes é grande. Aí, o sufoco é ainda maior. Estou para lá e para cá, meu marido está ali, a gente veio para cá. Quantos filhos? 4. Para alguns consumidores, foi impossível guardar segredo. Tá levando presente para quem essa sacolona tão grande? Para minha mãe. Ah, já tá aqui? Já sabe o que não é surpresa, então? Não. O que é o presentão? Eu ganhei 2, no caso. Um liquidificador e uma sandália havaiana e um vestido. 3. Ó, a filhona deu bastante presente. Filha é boa, né? Merece. Merece, bastante. Os shoppings da capital ficaram abertos até às 6 horas da tarde. Este, na região de Santo Amaro, ficou cheio durante o dia todo. Além dos corredores cheios, da correria e do vai e vem de sacolas, os atrasadinhos de plantão desta véspera de Natal tiveram hoje uma dura missão, mas que não é novidade para ninguém: encontrar o presente certo em cima da hora. Tá tenso, viu? Pai, mãe, irmãos. Não conseguiu vir antes? Não consegui. Correria do dia a dia. Presentes garantidos, ainda resta um único desejo: chegar logo em casa. Até porque já começa outra maratona. Ainda falta fazer a ceia ainda. Ainda falta cozinhar ainda? Ainda falta cozinhar. Como é que faz? Aí chega em casa cheio de sacola e ainda tem que ir pra cozinha? Tem que soltar tudo e fazer as coisas rápido. Feliz Natal! Comissão interna da Petrobras atribui a ex-gerente que denunciou corrupção na estatal a perda de 25 milhões de reais. A sindicância responsabiliza Venina Velosa da Fonseca por 4 irregularidades que elevaram gastos e indicam a existência de cartel nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O referido prejuízo partiu de um contrato com uma empresa alvo da Operação Lava Jato. Além de Venina, o documento de 88 páginas responsabilizou o ex-gerente de engenharia Pedro Barusco e os ex-diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque, todos alvo da Operação Lava Jato. A refinaria Abreu e Lima foi orçada em 2,5 bilhões, mas já consumiu 27 bilhões de reais. Afastada no mês passado do cargo de diretora-geral de operações em Singapura, Venina Velosa da Fonseca nega que tenha sido cúmplice de qualquer irregularidade. A presidente Dilma Rousseff embarca amanhã para a base naval de Aratu, na Bahia. Ela deve ficar no local até a próxima sexta-feira. Ontem, após uma confraternização com a equipe de governo, ela anunciou o nome de 13 novos ministros. Nesta lista, a petista contemplou partidos da base governista. Entre os nomes estão futuros ministros de Educação, Defesa e Cidades. Veja a lista. O atual ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do PCdoB, vai para a Ciência e Tecnologia. Na Educação, entra o governador do Ceará, do PROS, Cid Gomes. O PMDB terá 6 ministros. Edinho Araújo no Ministério dos Portos. O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, em Minas e Energia. Ele governou o Amazonas por 8 anos. Eliseu Padilha na Aviação Civil. Padilha foi ministro dos Transportes do governo Fernando Henrique Cardoso. O partido ainda terá Helder Barbalho, filho do senador Jarder Barbalho, na Pesca. Helder disputou o governo do Pará, mas perdeu a eleição. A senadora de Tocantins, Cátia Abreu, na Agricultura. Ao ser sondada por Dilma, sofreu vários ataques de movimentos sociais. E permanece no Turismo, Vinícius Lages, indicação do presidente do Senado, Renan Calheiros. Da cota do PRB, entra o deputado federal Jorge Hilton no Esporte. Do PSD, vai para a pasta das cidades o ex-prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab. Na Defesa, entra o petista e governador da Bahia, Jacques Wagner. Na Igualdade Racial, entra Nilma Lino Gomes. E, por fim, na Controladoria Geral da União, Valdir Simão. E segundo o jornal O Globo, ao menos 3 dos nomes anunciados por Dilma respondem processos judiciais. Todos são do PMDB. A senadora Cátia Abreu, de Tocantins, cotada para ser ministra da Agricultura, responde ao inquérito no Supremo Tribunal Federal por falsificação de selo público. O senador Eduardo Braga, do Amazonas, que deve assumir o Ministério de Minas e Energia, também é investigado em um inquérito no STF. Ele é suspeito de ter cometido crime eleitoral. E Helder Barbalho, o provável novo titular da Pesca, é investigado por improbidade administrativa na Justiça Federal do Pará.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O anúncio do segundo bloco dos ministros do novo governo Dilma Rousseff está causando cara feia da esquerda à direita, de governistas a oposicionistas, de gregos a baianos. A impressão é de que se trata de um ministério fraco, loteado entre gente sem expressão, sem brilho ou até coisa pior. Analistas políticos dizem que a presidente está fazendo um ministério para ter apoio no Congresso. Uns deles afirmam que a presidente precisa de muito apoio porque, obviamente, ano que vem será um ano tenso. O ano que vem vamos conhecer o capítulo dos políticos do Petrolão, da Operação Lava Jato, da roubança na Petrobras. Além do mais, vai ser um ano tenso porque será outro ano de estagnação econômica, desta vez com desgastes também na área social e no emprego. Outros analistas, mais otimistas, acham que Dilma está nomeando um ministério de políticos a fim de obter apoio no Congresso para aprovar reformas e leis econômicas difíceis. Pode até ser, mas a presidente ainda não deu a menor pista de quais seriam essas reformas. De imediato, a gente imagina que a presidente vai precisar de votos para aprovar aumentos de impostos, pois o governo está na pindaíba. Além disso, talvez o governo queira fazer algumas modificações na Previdência Social, em particular nas pensões por morte e no seguro-desemprego. Mas isso ainda é nebuloso. Quanto a reformas econômicas de maior fôlego, não há nada no horizonte ainda. A presidente passou 4 anos sem tratar do assunto. Não dá para inventar reformas de uma hora para outra. O assunto que estaria mais próximo de ir para o Congresso seriam mudanças na cobrança do ICMS nos estados e alguma outra mexida tributária. Mas é difícil de tratar disso em ano de crise política e de falta de dinheiro geral nos governos. Para fazer reforma tributária, o governo federal precisa ter dinheiro para compensar alguns estados e dar uma acalmada em outros. Enfim, a gente espera mesmo que a presidente tenha em mente reformas econômicas. Primeiro, porque são necessárias. Segundo, só isso, a necessidade de apoio no Congresso, pode explicar a nomeação de um ministério tão fraco. Por ora, pelo menos, estão se salvando os ministros da área econômica e só. Boa noite. Depois da capital paulista, São Caetano do Sul é o município com metro quadrado mais caro do estado de São Paulo. A infraestrutura da cidade e o alto índice de desenvolvimento humano são alguns dos diferenciais que fazem crescer a procura por imóveis na cidade do Grande ABC. César é paulistano, mas com um pezinho na cidade vizinha. Ele trabalha em uma empresa de São Caetano do Sul e daqui a 30 dias vai se tornar também um morador do município. São Caetano é bom porque é tudo muito fácil, fica muito mais próximo, mais acessível para a gente. E a qualidade da infraestrutura também. As vias, o asfaltamento, as calçadas, os semáforos. Por exemplo, para ir num cinema em São Paulo, qualquer shopping que a gente for, a gente pega uma fila aí de 12 metros se for numa sexta-feira. A gente não encontra esse problema em São Caetano, né? César não é a exceção. De acordo com o gerente dessa construtora, a procura de moradores de São Paulo por imóveis na região vem crescendo. Só neste empreendimento, dos 106 apartamentos, 1 em cada 3 foi comprado por um cliente da capital. São Caetano são 14 quilômetros quadrados, tá? É um bairro de São Paulo. Isso faz com que o público procure São Caetano. A gente vai ter a linha bronze do metrô, que está chegando aí em São Caetano, que vai até São Bernardo, né? Então, isso já é mais um ponto favorável. A cidade de quase 150 mil habitantes tem 100% das ruas pavimentadas e do esgoto tratado. Está na região com o 4º maior PIB do Brasil, o Grande ABC. Fatores que contribuíram para o preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais de São Caetano do Sul chegar a R$ 5.543, o segundo maior do estado, atrás apenas da média de R$ 8.323 da capital. Os dados são do estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, em parceria com um site de busca de imóveis. Tem gente que gosta de boas escolas, tem gente que gosta de um bom clima, tem gente que gosta de parque, acesso a metrô. E a interação entre todas essas pessoas que determina, no final das contas, e está refletido no valor dos imóveis. Então, uma região muito cara
ela é muito cara, muito provavelmente porque ela tem uma boa infraestrutura de uma maneira geral. Além da qualidade de vida, toda essa procura tem um fundamento técnico. O município de São Caetano do Sul lidera o ranking nacional de IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do município. Numa escala que vai de 0 a 1, o índice aqui na cidade foi de 0,86. Apesar da desaceleração que o setor imobiliário sofreu este ano, a expectativa é que cada vez mais clientes com alto poder aquisitivo invistam na região. Uma coisa acaba alimentando a outra, né? Um valor alto acaba viabilizando só um determinado perfil de família que mora lá e famílias de alta renda, alta escolaridade, acabam tendo maior percepção da importância de se investir no bairro, seja investimento público mesmo, investimento privado. E parece que São Caetano é um bom exemplo disso. Neste ano, a língua portuguesa completou 800 anos. Nesse período, passou por diversas mudanças. Um pouco dessa história pode ser encontrada no museu dedicado à nossa língua, que é falada e escrita por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Seu Alcides é um tradicional português, dono de padaria. Está no Brasil há 40 anos. Apesar de Brasil e Portugal falarem a mesma língua, a chegada não foi fácil. Muitos não entendiam o que ele dizia. Foi um pouco mais corrido, mais agitado. Um outro país, foi um pouco meio complicado, mas acostuma, né? Hoje está adaptado ao país e à pronúncia brasileira da língua portuguesa, que mudou muito ao longo de 800 anos. Essa é a data do registro mais antigo no mundo sobre o início da nossa língua. É o testamento de Dom Afonso II, escrito em galego-português. O documento transfere o reino de Portugal a seu filho primogênito, mas a escrita é difícil de entender. O testamento de Afonso II está aqui no Museu da Língua Portuguesa, mas o documento mais antigo em português no Brasil que se tem notícia é a carta de Pero Vaz de Caminha anunciando ao rei de Portugal o descobrimento do Brasil. Esta professora, especialista em história da língua portuguesa, diz que a origem dela é explicada há milhares de anos. Qual é a língua mãe do português? É um latim, mas não é o latim clássico, é um latim popular, que costumamos chamar de latim vulgar na universidade. Então é um latim vulgar falado pelo povo, nas casas, nas ruas. É essa língua que vai ser levada adiante para misturar com outros povos que invadem a Península Ibérica e que depois vai constituir a base desse português que vem para o Brasil. Foi em Paris, ouvindo um brasileiro falar, na aula de capoeira, que esta francesa se apaixonou por nossa língua. Eu gosto da melodia, das palavras também e do sotaque brasileiro, muito. Os portugueses vieram de qual continente? Além de Brasil e Portugal, pelo menos mais 7 regiões falam português, entre elas Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. Cada uma com sua característica e seu sotaque. É o 4º idioma mais falado no mundo e o mais pronunciado no hemisfério sul. Esta holandesa disse que é difícil aprender. Opinião compartilhada por muitos brasileiros. A gente não consegue falar exatamente o correto, mas a gente tem que aprender, né? É uma língua bonita, né? Uma sonoridade muito interessante, né? Mais difícil, principalmente a gramática, né? A análise sintática era o terror na escola. A influência que o brasileiro deu à língua nos tornou únicos no mundo e o futuro dela depende do povo. O Brasil cresce em economia, a língua portuguesa avança, porque é graças aos negócios que a língua vai para frente e vai sendo levada como bandeira de um país. O Museu da Língua Portuguesa fica na Praça da Luz, sem número, na região central de São Paulo. Outras informações podem ser obtidas no site museudalinguaportuguesa.org.br. A seguir, membros do Estado Islâmico derrubam um avião militar da Jordânia. E mais uma morte de um jovem negro provoca protestos nos Estados Unidos. Um adolescente foi morto numa abordagem policial. E há poucos dias da São Silvestre, já tem gente pronta para a corrida. A atleta Fabiana Cristine, atual campeã brasileira de corrida de rua, está focada para a última corrida do ano.
e ela conhece bem a São Silvestre. A papagaio fêmea Lourinha é o xodó da casa onde mora a atleta Fabiana Cristine e o marido, o ex-corredor Daniel Lopes. A simples, mas confortável residência do casal de pernambucanos fica em Tremembé, cidade vizinha a Taubaté, no Vale do Paraíba. A escolha pelo local onde moram há 16 anos tem tudo a ver com a corrida. A gente sempre fala que a gente está num paraíso, porque está no meio Rio, São Paulo e lugar para treinar aqui temos de tudo, altitude aqui, tudo. Para você variar o treino? Variar o treino, tem vários percursos, tudo percurso de terra. Se quiser o asfalto, tem a rodovia, né, que sobe para Campo do Jordão e vai para Dutra, não tem problema aqui. A sala de troféus mostra toda uma vida dedicada ao esporte. Vamos botar acho que uns 25 anos de corrida. Com tanta paixão por corrida de rua, é claro que a São Silvestre faz parte dessa história. A primeira vez na prova nunca se esquece, ainda mais quando os 15 quilômetros do trajeto foram vencidos por uma menina. Com 13 anos, vim de Recife, né? Descalça, corri minha primeira São Silvestre aos 13 anos. Fui 19ª no geral, ninguém acreditava, a primeira pernambucana a cruzar a linha de chegada com 13 anos de idade. O melhor resultado foi em 2008, quando Fabiana cruzou a linha de chegada em segundo lugar. Para a corrida deste ano, ela chega credenciada pelo título antecipado de campeã brasileira de corrida de rua. Cheguei no título sem precisar da São Silvestre, mas vamos fazer ela de todo coração. A São Silvestre de 2014 vai representar um marco na vida de Fabiana Cristine. É que a partir de 2015 ela vai se dedicar à maratona para tentar realizar o sonho de disputar a Olimpíada do Rio de Janeiro. A gente sempre está assim, vamos subir escadinha, vamos atrás do Pan-Americano ou Mundial para depois ir atrás do sonho olímpico. A comida de rua vendida em restaurantes sobre rodas já movimenta bilhões de dólares nos Estados Unidos. O chamado food truck também já é tendência no Brasil. Em São Paulo, a nova alternativa gastronômica fez surgir ainda um nicho de mercado, o da customização de veículos. O furgão que antes carregava passageiros logo vai ter uma nova cara. O objetivo é deixá-lo assim, como nessas fotos, que mostram uma cozinha industrial completa, pronta para vender hambúrguer. Desde setembro do ano passado, a oficina de Roberto já customizou vários veículos para chefes de cozinha e donos de restaurantes. Mais que triplicou após a assinatura da lei, né? Antes a gente tinha de 1 a 2 solicitações de orçamentos, hoje a gente atende de 3 a 4 dia. A customização varia entre 80 e 160 mil reais. Dependendo do tamanho do veículo, pode chegar a 300 mil. Além de caminhões e vans, Roberto transforma bicicletas e os curiosos tuk-tuk para quem pretende abrir o próprio negócio. Cada cliente tem o seu projeto, são projetos diferenciados. Você, desde a compra do veículo, montagem, execução, operação do veículo, nós fazemos. Da oficina direto para as ruas, a nova onda gourmet de São Paulo ganhou até um lugar exclusivo no Butantã, na zona oeste da capital. O Food Park é como se fosse uma grande praça de alimentação a céu aberto. E o interessante é que são muitas opções e elas não se repetem, nem nos furgões e nem nas barracas. Em cada cantinho, uma surpresa deliciosa. Tem passado aqui entre 2.000 a 3.000 pessoas por dia. Esperamos um pouco mais de gente no final de semana, mas o espaço é muito amplo, tem bastante mesa, muita opção. Esta é Dona Vera, que garante ter trazido a melhor galinhada da cidade. Então galinha caipira, vai o pequi, vai o milho, vai todos os temperos, baiano e paulistano também. Um prato diferente, nunca tinha comido. E o cheiro está muito bom, a cor está bem apetitosa. Já a chefe Nilceia se encarregou de trazer o legítimo acarajé da Bahia. A receita é de família. Minha verdadeira professora está com 96 anos, minha mãe mesmo. E até hoje ela está em cima, né? Rala a cebola, não esquece da cebola. E estou aqui, não estou decepcionando ela, viu? Aqui o visitante tem a opção também de experimentar bolos e doces. Os pratos variam de 5 a 25 reais. Rogério tem uma van onde vende o temaki e espera faturar no novo espaço.
uma expectativa boa, sim, que as coisas vão melhorar bastante, né? Tanto para nós quanto para a população também, né? Que vai ter uma comida de fácil acesso, de qualidade, não vai precisar ficar pegando o carro para você sair e comer, voltar, né? Mais um caso envolvendo policiais brancos e jovens negros nos Estados Unidos. Um adolescente foi morto numa abordagem policial. Ele teria apontado a arma antes de ser atingido. O caso mais recente aconteceu num posto de gasolina de St. Louis, ao lado de Ferguson, no estado do Missouri. Segundo a polícia, o jovem de 18 anos foi abordado no estacionamento depois de uma chamada por roubo. O rapaz teria apontado a arma para o policial, que atirou primeiro 3 vezes. O adolescente não chegou a disparar. As imagens da câmera de segurança mostram a cena à distância, mas sugerem que o policial reagiu em defesa própria, diferentemente dos casos em que policiais brancos mataram negros desarmados. Em Nova York, as luzes da árvore de Natal do Rockefeller Center foram apagadas por 5 minutos em homenagem aos 2 policiais assassinados em serviço no sábado por um suposto doente mental. O assassino queria vingar as mortes de 2 negros desarmados por policiais brancos. O prefeito Bill de Blasio também pediu 1 minuto de silêncio na prefeitura. Os casos intensificaram os atritos entre o prefeito, a polícia e os eleitores de Blasio, que assumiu o cargo no ano passado. O prefeito sofre pressão tanto dos policiais quanto dos manifestantes, enfurecidos com as ações da polícia. Combatentes do Estado Islâmico derrubam um avião militar da Jordânia e capturam o piloto. O Estado Islâmico publicou na internet fotos do piloto capturado e também dos destroços do avião abatido. As Forças Armadas da Jordânia confirmaram a captura de um de seus pilotos depois de o avião ter caído durante um ataque aéreo no nordeste da Síria, perto da fronteira com a Turquia. A Jordânia é um dos países que participam da coalizão liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico e que tem bombardeado alvos do grupo na Síria desde setembro. E a seguir, a entrevista com o ex-ministro da Justiça, José Gregóri. E ex-presidente dos Estados Unidos é hospitalizado. George Bush pai é internado com problemas respiratórios. O ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, é hospitalizado com problemas respiratórios. George H.W. Bush, de 90 anos, está internado em Houston, no Texas. Segundo seu porta-voz, a hospitalização é medida de precaução. 2 anos atrás, ele ficou hospitalizado durante 7 semanas por causa de uma bronquite. O ex-presidente comemorou os 90 anos esse ano, saltando de paraquedas. Seu filho mais velho, o também ex-presidente George W. Bush, acaba de publicar um livro chamado 41, um retrato de meu pai. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandori. Denúncias de violações de direitos humanos são recorrentes no Brasil. Não obstante, o trabalho permanente de combate a tais violações desde a reconquista do Estado do Direito no nosso país. E hoje recebemos José Gregóri, político do PSDB, com relevância na defesa dos direitos da pessoa, tendo ocupado cargos de destaque na vida política do país, dentre eles o de secretário nacional dos Direitos Humanos e ministro da Justiça. Agradeço muito sua presença conosco para falar desse assunto que não parece ser muito bem entendido em todo o país. Essas denúncias de violações, nós podemos dizer que há avanço na conquista ao respeito aos direitos humanos no Brasil? Maria Lídia, eu acho que sim, embora a dúvida contida na pergunta se justifica, porque podíamos ter avançado mais. Mas, de qualquer maneira, na contabilidade que se faça, precisa, em primeiro lugar, considerar que nós estamos vindo de uma ditadura. E no tempo da ditadura, realmente, os direitos humanos serviam como escudo para você reclamar de abusos
de violações, etc. Mas não havia uma política como passou a existir depois que a gente foi devolvido para a redemocratização, uma política orgânica de construção dessa coisa nova, indispensável, mas concordo com você na sua pergunta, ainda não totalmente compreendida e aceita. Agora, o que é muito intrigante é que até hoje nós escutamos, eu recebo e-mails, sempre que trato da questão da defesa dos direitos humanos, que eu estou falando da defesa de bandidos. Isso é recorrente, mas é só imaginar que a mulher não estaria na posição que está hoje no mundo, de concorrer legitimamente e de uma forma sadia com o homem. Isso é produto de todo um movimento de emancipação que ainda não se completou no mundo, não é? Mas causa repúdio nos lugares em que a mulher ainda não é reconhecida. Basta lembrar que não teria havido a libertação da escravatura. Basta lembrar que hoje as minorias estão tendo um lugar ao sol de reconhecimento. Tudo isso é obra dos direitos humanos, porque é uma coisa que diz respeito a uma coisa que só a criatura humana tem, que é uma dignidade intrínseca que tem que ser reconhecida. E a forma dessa dignidade humana se materializar é exatamente a gente cumprir os direitos humanos. Cumprir os direitos humanos. Hoje, o senhor coordena um grupo de trabalho sobre a violação de direitos humanos na USP, na Universidade de São Paulo. Por incrível que pareça, no maior campus, no mais importante do país, de mais destaque internacional, violências acontecendo, como foram denunciadas recentemente. Qual vai ser o foco do trabalho desse grupo no universo acadêmico? Bom, a universidade, antes de tudo, é um espaço de ensino, é um espaço de formação, não é? E realmente sucederam alguns fatos de violação aos direitos humanos que ensejaram esse amplo noticiário de denúncia, de mal-estar. Mas eu acredito que os direitos humanos é o veículo natural para, não digo resolver todas as questões, mas essas questões que dizem respeito à juventude, ao seu reposicionamento geracional, a forma de se entender que é preciso haver uma convivência de respeito entre os sexos, não é? Antigamente existia homem e mulher, hoje existe o feminismo, existe também o problema gay tratado de outra maneira, não é? E o homem já não tem por que afirmar o seu sexo através do machismo, não é? Da violência, da né? violência, do desrespeito à igualdade com que todos os gêneros têm que se manifestar. De maneira que eu acho que esse problema da universidade, que de resto é um problema existente no campo das relações em que existe o período de formação, o período de afirmação, não é? Eles podem ser encaminhados com todos os outros órgãos que na universidade lidam com problemas afins dos direitos humanos. A universidade tem uma comissão de ouvidoria, tem uma comissão ética, tem uma comissão de aprofundamento dessas questões, quer dizer, não é uma coisa para ser tratada só pela comissão que eu represento, que é a Comissão dos Direitos Humanos, e, sobretudo, com o que eu vejo de tendência
na realidade, não tanto de denuncismo, mas de construção, de superação. Formação. De formação. Formação. Eu acho que com isso, sem dúvida nenhuma, que a bandeira dos direitos humanos vai se afirmar de uma maneira mais clara, como tem que se afirmar também nas universidades. Para encerrar a nossa entrevista, no dia de hoje, eu peço ao senhor uma mensagem a todos aqueles que nos assistem, que, como eu, olham para o futuro com teimosa esperança. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a teimosia é salutar, porque realmente o mundo passa por momentos que nos devolve a um mistério da criatura humana. Por que o homem é o lobo do homem e, em pleno século XXI, de repente a gente abre o jornal matutino e vai para uma espécie de desânimo? Por que existe tanta violência? De repente você vê que jovens decapitando jovens. Em nome de quem? Em nome de ideias religiosas. Você vê atentados gratuitos. O sujeito entra num lugar onde a pessoa está pensando em descarregar todas as aflições e, de repente, pumba, fica ilhado numa espécie de restaurante na Austrália. Eu acho que isso tudo mostra que nós devemos persistir e acreditar na reconciliação humana. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. O parlamento do Japão reelege o primeiro-ministro Shinzo Abe para um segundo mandato. O Partido Liberal de Shinzo Abe venceu as eleições antecipadas com folga e o primeiro-ministro foi reeleito para mais 4 anos de mandato. O maior desafio é a retomada do crescimento do país depois de 2 trimestres seguidos de retração. Shinzo Abe pretende continuar com a política econômica conhecida como Abenomics. A fórmula combina amplitude orçamentária, flexibilidade monetária e reformas estruturais. A política aplicada desde 2012 permitiu uma desvalorização do iene e um aumento moderado da inflação e do crescimento. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e um Feliz Natal. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e Feliz Natal. Hoje, 10h30 da noite, Ronifon abre as portas de sua casa para o Todo Seu Especial de Natal.